nesta noite. Livro de 1 Coríntios, capítulo 8, pode sentar em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 8, glória a Jesus. Sempre assim. A obra de Deus as pessoas elas sempre vão procurar o problema, acham que o problema está sempre na casa de Deus, sempre persegue, sempre vai haver essa perseguição, esses problemas que a gente vê, né? Que a gente encontra pela frente. É desse jeito. Mas o nosso Deus, como o pastor falou, Ele é a nossa justiça, amém? Em nome de Jesus. Nós só temos que confiar no Senhor, amém? Em nome de Jesus. Sobretudo vem dizendo assim, a resposta e as perguntas acerca da carne sacrificada aos ídolos. Né? Ali estava vendo pessoas com dúvidas e queriam saber mais, né? Sobre as coisas que são oferecidas, né? Eu vou trazer de uma forma mais traduzida, né? Para que a gente possa entender um pouco melhor, a igreja ter um pouco mais de clareza sobre a palavra de Deus. E a gente vê que muitas pessoas têm um pouco ainda de entender a palavra de Deus, né? Então, mais aqueles que não têm o costume de manter uma leitura bíblica, de buscar um estudo, um conhecimento da palavra, que são apenas os frequentantes que frequentam, são os visitantes, os sem compromissos, sim ou não, né? É bastante difícil de entender a palavra de Deus, né? E hoje nós temos esse momento de ter uma palavra hoje mais traduzida, para que a pessoa possa entender realmente aquilo que a palavra de Deus está falando, o que se fala para a nossa vida, para o nosso dia de hoje. Capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 8, aleluia, glória a Deus. E ele, aqui tem subtítulo falando, né, a resposta para a pergunta acerca das carnes sacrificadas ao ídolo. Carne, comida, alimentos, né? Há tantas coisas que são sacrificadas ao ídolo. Nessa palavra a gente vai ter algumas revelações de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus, né? Está escrito assim, ó: agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos, né? Paulo está sobre essa carta, tirando o quê? Algumas dúvidas que aquele povo tinha acerca de que, igreja? De alimento, de alimentação, né? Ele fala assim, na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, porém, este tipo de conhecimento enche a pessoa de quê? De orgulho. Mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa, ainda que não tem a sabedoria de que precisa, mas que ama a Deus, conhece e é conhecido por Ele. Quanto ao comer alimento que tenha sido oferecido aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. Não tem importância nenhuma, né? Quem é o conhecedor da Escritura, da palavra de Deus, não tem esse tipo de coisas que Paulo está falando, né? Porque tem gente que ela não tem conhecimento da palavra, não tem entendimento da palavra de Deus, não busca o conhecimento. Hoje a gente pode ver uma coisa que às vezes o cristão não tem conhecimento, às vezes corre no coração quando a pessoa vai dar um doce aí, esses doces de corre no caminhão, né? Aí quando se o crente comer, a pessoa quase morre, né, no coração. Deixa, está comendo doce de corre no caminhão, oferecido, não sei o que. A pessoa não tem um conhecimento da palavra, não entendimento da palavra, ela quase corre no coração, ela quase por um pescoço do outro, escandaliza a pessoa.
Porque ela não tem entendimento, porque aquilo para Deus é coisa insignificante. Sim ou não? É um doce que é oferecido, que é sacrificado, que é apresentado, foi feito promessa, foi feito mais para Deus morto, igreja, para ídolos que não são existentes. Sim ou não? Né? Aí diz assim, que realmente não existe. E sabemos que existe somente o que, igreja? Nós sabemos que só existe somente o que? Um Deus. Só Deus. Nós só temos que temer, igreja, a somente o que? Ao Deus. Tem pessoas que elas se preocupam muito com o crente, que o crente não faça isso, que o crente não faça aquilo, que o crente não faça aquilo outro. Mas tem pessoas que elas não têm medo delas palavras que ela fala contra o próprio Deus direto. Tem gente que zomba de Deus? Zomba. Tem gente que brinca com Deus? Brinca, tem. O que mais tem? Piada de Deus contra Deus. É a pior coisa. Porque eles não estão brincando contra um Deus que não existe. Eles não estão zombando diante de um Deus que não existe. Mas eles estão zombando diante de um único Deus, que só há um Deus. Eles podem criar Deus, fazer, construir, fazer o que quiser, adorar o que quiser, mas só tem um Deus que existe. Só existe só um Deus, não está parado para dizer. Só existe um Deus, e o único que adora, que é digno de adoração e que é para ser adorado é o nosso Deus. Diga a glória a Deus, só Ele. Então, o que acontece? A pessoa não zomba, brinca, né? A gente mais vê isso aí, não leva a sério. A Deus é sério, a palavra de Deus é séria, porque mais a gente vê é isso aí. Mas aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, que próprio tem pessoa que é cristão, que brinca, que zomba o nome de Deus, faz piada com Deus, o nome de Deus, que Deus é santo, Deus é santo, e tu vai fazer qualquer coisa, a pessoa está lá no escândalo danado, quase morre no coração, e diz assim, pois existe os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente Deus, o Pai e Criador de todas as coisas para que nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca, e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Tem gente que é assim. Então eu vejo que tem gente que ela segue tradições, ela vive dentro das religiões dela. Não, hoje é dia de comer isso. Amanhã eu não posso comer aquilo. Não, hoje eu posso comer isso. Eu sei que tem que comer isso. Tem muita religião que se der que a pessoa ela pode comer aquilo. Até cor a pessoa pode vestir, né? Eu não posso vestir essa cor, outro pode vestir aquela cor, outro pode comer aquilo. Mas por causa de quê? Eles creem em sabedoria, porque eles acham que estão fazendo coisa para quê? Para Deus que existe. Aleluia. Eles fazem sacrifícios, sacrificam, achando que é para Deus que Deus existe, e quando eles fazem alguma coisa ao contrário, eles acham que pecaram contra os ídolos. Sim ou não? Puxa, eu não podia fazer isso, eu não podia isso, né? Tem gente, uma vez eu me lembro de um amigo meu, muitos anos atrás, eu falei, vamos comer o caranguejo? Ele falou, não posso comer caranguejo, porque a religião não permite eu comer caranguejo. Eu falei, como é que não permite? Qual caranguejo que eu gosto? Não posso comer não. Então assim, aí eu falei, se tu comer, está noite, não é ruim, tu comer, não como por nada. Se eu comer, eu passo mal, se eu comer, eu vou ser castigado, se eu comer, acontece isso. Então,
é o que acontece. É tipo assim, se eu fizer alguma coisa errada, eu estou pecando contra o meu ídolo, né? Contra aquilo que eu sinto, contra aquilo que eu acredito. Aleluia. E diz mais assim, não está ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Não é o alimento. Amém? Nós não perdemos nada se não comermos. E não ganhamos nada se comermos desses o quê? Alimento. Tem gente que tem medo, você não. Eu estou doido. A pessoa me ofereceu um negócio aqui, eu vou comer nada. Está maluco, está trabalhado, está isso, está aquilo outro. Mas essa palavra, igreja, está falando essa palavra aqui. O apóstolo Paulo, quando ele faz essa carta, ele está deixando essa mensagem, essa palavra, tem que entender uma coisa. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para aqueles que vivem o quê? A fé em Deus. Amém? Não é para qualquer pessoa. É para aquele que vive a fé em Deus. Nós que vivemos uma fé em Deus, nós não devemos viver preso a tipo de que, igreja? De coisa nenhuma. Porque tem muitas pessoas que elas são presas. Elas ainda, dentro do cristianismo, ainda há pessoas também que elas estão vivendo o quê? Aprisionadas, já não são livres. Porque elas acreditam, se ela comer alguma coisa, ela vai morrer, ela vai passar mal. Se ela comer aquilo do diabo, que está oferecido por Satanás, por capeta. Tem outra coisa que ele entende. O crente vai no mercado, você compra um quilo de feijão. Você bota na tua casa para cozinhar um feijão. Bota o arroz, bota na tua casa. Você sabe de quem é o produtor daquele alimento? Mas você sabe se aquele diz, não, porque eu doce do caminhão, eu sei que é do capeta, que eu sei da igreja, da igreja. E o alimento que tu leva para dentro da tua casa? A parte de dentro que tu escova os seus dentes. Sabe quem os empresários que fabricam, se eles oferecem? Engraçado que a gente que somos de Deus, né? Aleluia, que somos cristãos, a gente pega o nosso alimento, nós apresenta quem? A Deus. Tem gente que nem apresenta, né? Tem gente que nem apresenta, mas nós consagramos o nosso alimento, aquilo que a gente compra, a gente apresenta o Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Em tudo consagrar o quê? Ao Senhor. Então a gente apresenta a Deus. Então as pessoas também, o empresário lá que tem a sua religião, que é espírito, né? Ele vai apresentar o quê? Aquilo também. E a pessoa come esses lanches de lanchonete que a pessoa come um podrão. Tu sabe qual não, mas tem gente que pega aquilo ali, mete de botão, sai comendo, pensa que na hora, mas tem coisa, igreja, que às vezes a pessoa chegar ali e ver você, alguém chama você para ir lá numa reunião, numa casa de um amigo que é espírita, que é forte, aí tu estiver comendo, porque agora a pessoa está lá na casa do fulano comendo, olha lá. O crente, fala logo lá, está lá, comendo na casa do fulano, bebendo na casa do fulano, na casa do ciclano. Irmão, mas espera aí, irmão. O que a gente se culpa por aí afora, e a gente se come por aí afora aí, hein? Que a gente se culpa por aí afora, a pessoa nem sabe de onde está vindo, nem sabe como é que, né? Para quem foi oferecido, a gente ofereceu. A pessoa morreu, hein? Alguém morreu, alguém passa mal, hein? Olha comprar aquele arroz ali que está mais barato. Sabe lá se aquele arroz foi oferecido? Olha aqui, o orixá tal aqui, né? Que eles dão o nome dos demônios, né? A pessoa dá o nome do demônio, bota o nome do demônio. A gente só conhece, né? Diabo, Satanás, né? Então assim, olha, se aqui, for oferecer isso aqui, eu me lembro de uma coisa, igreja. Eu trabalhei numa firma com o meu patrão lá, ele era espírita, né? Aí ele falava assim, a gente fazia um trabalho, de concluir uma missão pesada, um trabalho, uma tarefa. Antes daquele tempo de terminar, ele falava assim, eu agradeço a Deus e os meus orixás, porque a gente está prosperando, está contando. Eu falava assim na cabeça, assim, pelo nome de Jesus, eu sei que a força vem de Deus. Mas ele era o patrão espírito, o dinheiro que ele dava para a gente, ele apresentava lá o coisa, porque ele falava, eu dou graça. Então, olha o que era aquilo ali. E a gente morreu por receber o pagamento dele, o salário dele. As pessoas que eram lá, era pelo contrário, a maioria que trabalhava lá, vira todo mundo cristão. Então um monte está na presença de Deus. Então, igreja, como é que as coisas oferecidas contaminadas, as pessoas não estão com medo? Aquela pessoa que Paulo está falando, está de escândalo, a pessoa se escandaliza
escandaliza com aquilo que se vê. Mas o problema que acontece é a falta do conhecimento. Mas também a gente vai aprender também, por causa também daqueles que não têm o conhecimento, que têm um entendimento tão pequeno que se escandaliza, mas nós que temos conhecimento, nós também às vezes temos que nos travar em certa situação por causa deles, porque senão eles morrem da fé. Eles abandonam. Não vou mais para a igreja, porque aquele pastor não presta, aquele irmão não presta, que vai lá, come lá com o diabo, senta na casa do Espírito, come com o Espírito, bebe com o Espírito, vai não sei aonde. Irmão, em nome de Jesus. A mentalidade da pessoa é tão pequena, a pessoa não lê Bíblia, não aprende. Esse dia, quando eu estava na internet, o irmão mandou uma mensagem para mim, eu nem vou responder mais ele, porque eu vi uma falta de conhecimento tão pequena. Isso que ele falou para mim, não precisa mais, a gente não precisa mais de pastor, não, o pastor é Jesus. Sempre aquele pastor, eu falei, meu irmão, tu vive do quê? Hein? Para tu ver o erro, isso é falta de quê, igreja? Entendimento e conhecimento. Está entendendo? Porque as pessoas não têm conhecimento, não se preocupem nele. A palavra de Deus, ela não tem, as pessoas não têm esse entendimento. Então, essa mensagem para a nossa vida é entender uma coisa, que as pessoas se escandalizam em muitas coisas que as pessoas fazem, igreja. Mas a Bíblia diz que nós somos o que? Livre, né? Nós somos o que? Livre. Dizendo assim, vai assim, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em quê? A gente tem o que, igreja? Liberdade, igreja. Nós somos livres para comer, para se divertir. Nós somos livres. E como é que as pessoas, ainda a gente vê cristão preso às coisas? A palavra vem dizer cristão, crente, igreja, que são presos porque tem medo das coisas. Tem medo de comer. Se eu souber que aquela pessoa ali é uma pessoa que ela é do espiritismo, eu não como lanche naquela lanchonete. Se eu souber que aquele açougue come lá e vai no espiritismo, eu não como a carne daquele açougue. Se eu souber que é igual antigamente andava com a onda da Coca-Cola, pegar aquele negócio que tem um capeta, que tem um diabo, que não sei o que, esse um monte de eu não bebo Coca-Cola mais, não sei o que, esse que lá, irmão, pelo amor de Cristo. A Bíblia diz que tudo que tu põe a mão, abençoado é. A falta do conhecimento. E as pessoas estão muito atrasadas com isso, dizem que essas coisas, você não pode participar daquilo, você não pode comer daquilo, você não pode ir lá, não sei o quê. Não, a pessoa vai numa festa de família, o som está alto, lá tem pagode, lá tem funk, lá tem churrasco. Não, irmão, eu sou crente, eu não tenho que estar lá no Rio para o mundo, igreja correr para o mundo, está lá no pagode, está no lugar. Se essa pessoa não está liberta, irmão, o papo está tocando, ela está, o fogo está tocando, está, então ela não está liberta, ela não pode ir por causa disso. Eu vou em qualquer lugar, irmão. Eu vou em qualquer lugar. Nada, igreja, nada que não for de Deus não me chama a atenção. Pode fazer o que for, tocar o papel que tiver, pode tocar a música que tiver, pode estar falando palavra que tiver, pode estar fazendo o que quer. Eu quero a oportunidade de falar de Jesus. Eu só espero uma oportunidade, eu fico quietinho, estou lá ouvindo tudo. Quando abro o caminho, eu entro, aí não tem que me ouvir, irmão. Eu já vou falar, se é chato, só fico esperando a minha oportunidade, quietinho no canto. Só com o espírito, estou comendo churrasco, cheio minha barriga, estou tomando refrigerante, estou lá quieto lá, estou escutando, estou lá, irmão, estou lá. Mas uma hora vai, porque o Espírito de Deus, ele quebra a barreira, cai de terra, e eu entro com a palavra de Deus, é assim. E as pessoas, às vezes, a gente crê, não está lá, porque não é liberto, porque está preso ainda, precisa se libertar, aí a pessoa sente, né? Fica, né? E às vezes tu vê alguém dando umas quebradinhas, joguei para cá, joguei para lá, aí quando alguém olha, disfarça que a coluna está doendo, é assim, disfarça, não está liberto, então não pode participar, porque a palavra é para que ele te liberte, para quem está liberto, tem que viver a fé no Senhor Jesus Cristo, aquele que sabe o que está lá fora, que quer, né? Ir lá fora, participar lá fora do mundo, porque lá fora nós temos que falar, porque nós temos que pregar, nós somos imagens e semelhanças de Deus, nós temos que mostrar o que é ser uma pessoa liberta, o que é ser um crente livre, porque a palavra de Deus vai dizer que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Então, se a gente não tem que viver essas prisões, como muitas pessoas estão vivendo prisões e se escandalizam por tudo. Infelizmente, alguns casos nós temos que refrear. Por causa de quê? Porque a palavra nos ensina isso. Por causa de quê? Ignorância da fé de muitas pessoas. Diz assim, porque se uma pessoa
que tem a consciência o quê? Fraca neste assunto, ver você que tem conhecimento, comendo alimento no tempo de um ídolo, comendo alimento onde? O que é o tempo do ídolo, igreja? Se a pessoa vê você comendo alimento no tempo de um ídolo, então quer dizer que se você receber um convite para ir em um lugar, você vai dizer o quê? Não vou não? Hein? Agora a gente diz que a palavra de Deus é o quê? Deus, o nosso Deus, é um Deus de ouro. Quer dizer que aquelas pessoas que estão no tempo do ídolo, elas não vão te dar uma oportunidade de falar de Jesus. Eu me lembro de uma época que eu estava, né? Ele estava lá fora do mundo, usando. Aí eu fui chamado para ir no ritual lá, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, uma pessoa falou para a pessoa, quando eu chegar lá, eu estava no mundo. Você vai ficar falando de Jesus, não. Eu falei, não vou falar não. Tá bom, vamos embora. Nós tínhamos passado a madrugada todinha na rua bebendo. Não vou falar não. Quando eu cheguei lá no negócio lá da festa, lá no banquete, irmão, eu comi, bebi o café da manhã. Poxa, passei de café de rio, tinha de tudo para comer. Aí eu comecei pelo meu canto lá, estou vendo lá os trabalhos, os negócios lá. Aí chegou um senhor lá que estava lá conversando. Aí ele começou a falar lá. Daqui a pouco ele foi e soltou um versículo da Bíblia, né? Porque ele também conhece, conversando, ele soltou. Quando eles soltaram, né, o versículo da Bíblia, aí o cara falou errado. Eu fui corrigir. Irmão, foi um negócio, eu comecei a falar de Jesus, né? Comecei a falar da palavra de Deus. Comecei a falar. E o negócio, a galinha está para correr, a galinha não corria de jeito nenhum. Aí o rapaz que foi me levou, falou, gritou assim, para de falar de Jesus aí. Aí o rapaz falou assim, para mim assim, não, ele não está fazendo nada demais não. Nós estamos falando da nossa religião, ele está falando da dele. Falei, glória a Deus. Mas é assim, igreja. A palavra de Deus eu fui pregar. Porque mesmo eu estava lá fora, não estava na igreja, mas eu falava de Cristo, porque eu conhecia. Né? E Deus queria ver muita situação para você em um lugar, para você poder também falar de Cristo. Sabe de quê? Porque tem muitas pessoas que não são libertas da mente. E elas nunca vão em lugar que ela vai ser convidada, ela vai dizer assim, ela vai fazer essa questão de pessoa. Não, eu não posso não, se eu for lá, não, é pecado, Deus, não, Deus não está nesse deixa tudo aí do diabo, eu vou estar fazendo o que lá? Então, é que essa palavra está falando aqui, porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto, vê você que tem conhecimento, comendo alimento, no templo quer dizer que na casa de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimento oferecido aos ídolos? Por causa de quê? Às vezes ela vai ter que querer participar de uma coisa que ela não tem o quê? O conhecimento que está fazendo. Ela não está indo porque o fulano está indo, mas ela não sabe porque ela está indo. Ela não sabe qual é o propósito. Ela não sabe por que você foi lá. Entendeu? Porque tem gente que ela vê você fazer alguma coisa, ela quer fazer porque viu uma pessoa fazer. Não tem gente que fala língua estranha porque o outro fala língua estranha, ela não tem nada de língua estranha. Tem gente que marcha na igreja, tem gente que marcha na igreja porque vê os outros marchar, tem gente que faz as coisas porque vê o outro fazer, irmão. E se não você for, a pessoa vai, né? Tu está falando isso. Então aqui, é algo que a gente tem que fazer, muitas vezes nós temos que fazer, mas tem que frear, ou tomar cuidado, tem que fazer o quê? De fazer isso. Porque quem não tem conhecimento se escandaliza com tudo. Ou às vezes a pessoa tem que marcar o conhecimento dos outros, vem junto, vamos ter mesmo cuidado. Você não entende o propósito do outro, não sabe por que você está lá fazendo aquilo, aquele propósito, por que você está ali, esperando uma oportunidade, te levou por uma oportunidade de Deus, de pregar a palavra de Deus, de falar a palavra de Deus, tu tem um conhecimento para bater com aquelas pessoas, para falar com aquelas pessoas do amor de Cristo. Às vezes tem pessoas que elas não têm o conhecimento, aí eu vou também vou participar. Não, igreja. A gente tem que fazer aquilo que a gente tem um conhecimento, aquilo que a gente busca o conhecimento. É por isso que eu falo que a igreja, que nós temos que ler, nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que alimentar, nós temos que nos alicerçar na palavra de Deus, para que a gente possa ser instrumento de Deus em tudo que Deus quer que nós fazemos. Nós precisamos ter o quê? Instrução de Deus, para onde Deus levar. Você tem uma pessoa, não tem gente que
fala assim, ó, não, mas se Deus quiser, Deus vai me levar, quem vai falar na minha boca é Deus. Deus nunca vai falar na nossa boca aquilo que a gente não sabe, gente. Que a gente não busca o conhecimento. Como é que vai ficar tratando de assunto que você não conhece? Como é que você não vai tratar de alguma coisa que você não tem entendimento? Então, Deus, você precisa ler a palavra de Deus, buscar o conhecimento de Deus, para você participar de coisas e ver que muitas vezes, às vezes as coisas não tem nada a ver com uma pessoa, ela cria na mente dela, ou então que enfiar na goela dela e falar assim, não, você vai comer isso aqui, é assim que é assim, e pronto, acabou. Essa é a verdade. A pessoa fica o quê? Vivendo uma mentira, enganada a vida todinha, presa, dentro, agarrado nas algemas. Aleluia, glória a Deus. E diz assim, ó, para encerrar: desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra o quê? Contra o quê? Contra Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa vida, né? A vida cristã, a nossa vida, a gente tem que tomar conta da gente, tem que tomar conta dos outros, daquele que não tem conhecimento, aquele que não busca conhecimento, aquele que não busca leitura, aquele que não entende as coisas de Deus. Por isso que a gente se preocupa. É por isso que eu sempre converso com a pastora, né, pastor? Não faz essa coisa, cuidado. Não é por causa da gente, é por causa daqueles que vão falando. Aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não buscam leitura, aqueles que não leem a Bíblia, ou não interpretam a Bíblia do jeito deles. Amém? Então eu falo assim para ela, cuidado, porque as pessoas se escandalizam. Se elas vê esse tipo de coisa, elas se escandalizam, elas acham que aquilo ali é do diabo, né? Essa semana mesmo, ela falou algo aí, né, que foram falar para ela, né, que estava usando uma touca, né, porque a touca era do diabo, a touca do Vasco do diabo, onde é a touca do Vasco do diabo, né? Ah, não, aquela ali era coisa do diabo, ir para o jogo, futebol é coisa do diabo, aonde que é do diabo? É quem não conhece o que é igreja, a palavra de Deus, né? As pessoas não conhecem, não têm conhecimento da vida, acham que a pessoa está presa. Você não pode se divertir, você não pode ter momento com a família, você não pode ter nada, porque tudo é do diabo, né? É por isso que tem muita gente que ela não resiste muito tempo na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ela não consegue viver a gente vive no mundo, igreja. Nós estamos participando desse nosso participe das coisas que estão neste mundo. Nós somos obrigados a viver com coisas das coisas. Mas nós não, mas a nossa diferença é que nós não fazemos igual. A diferença é essa, né? A diferença é que a gente não faz o que os outros fazem. A diferença é essa. E quem nos observa vê isso. Mas tem muita gente que está de longe, que não conhece, que tem um dedo apontador, julgador, julga porque não conhece a palavra de Deus. E diz assim: portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer, carne a fim de que eu não seja acusado de quê? Do pecado? Do pecado quê? Teu dele. Do pecado dele. Quem não conhece, o problema é ele. O problema não é você, o problema não é eu, o problema é a pessoa. O problema é a pessoa que não conhece e ela acaba o quê? Pecando, e a gente acaba sendo o quê? O acusado, porque ela vive presa, porque ela não é liberta, não tem liberdade, ela não vive. Ela não. Isso aqui fala sobre a carne, mas isso aqui, se a gente abrir isso aqui com leque de muita coisa, né? Vai inferir muita coisa, dentro da vida sentimental do casal. Há outras coisas que vai viver na vida, a pessoa vai viver na vida, a pessoa ela é presa e tudo na vida ela acha que é o quê? Que é pecado, que ela não pode fazer, que ela não pode viver, que ela não pode passear, que ela não pode fazer nada, né? Tem gente que não vai à praia nunca mais na vida. Eu me converti ao Senhor, não vou para a praia, não vou para a cachoeira, não vou para mais nada. Mas eu fiz aquela praia, a praia foi para quê? Foi só para o ímpio se tomar banho, se divertir. Então tudo que está no mundo é do ímpio. Nós temos alguma coisa separada para o cristão? Quem está aqui separado para o crente? Quem que foi feito separado para o cristão aí? O que Deus falou? Não, isso aqui é para o que serve, isso aqui é para o que serve. Primeiro a Bíblia diz que nós temos que desfrutar de Deus. Todo bem da terra, igreja. Peraí. Deus fez a terra, foi para quê? Para nós, servos deles, filhos dele, desfrutar do bem da terra. Os outros estão se disputando mais do que a gente, sabe por quê? Por causa da ignorância da fé. Por causa da ignorância do conhecimento, né? Tem muitas famílias aí que é cristã, que estão sozinhos, vivendo abandonada, cada um está para um lado, cada um tem para o outro, porque não tem o quê? Igreja, união, por causa do quê?
falta de entendimento. As pessoas, eu mesmo já vi relato de casal que se separou, né? Eu separou por quê? Separei porque o marido não gosta disso. A gente da igreja não passeia, não visita mais família, não vai numa festa, não vai nisso, porque ele é crente, não pode. Quem não disse que não pode, igreja? Por causa de falta de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Nós podemos tudo, igreja. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos... Tudo eu posso, então essa palavra está errada. Então é assim, não. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece. Nós podemos. Mas nós temos que estar uma coisa, nós cristãos, servo de Deus, homem e mulher de Deus, nós temos que apenas ser vigilante para não ultrapassar alguma coisa para que as pessoas se escandalizem. Tomar cuidado com algumas coisas, porque infelizmente tem pessoas que têm até a mente pequena, fechada, e elas se escandalizam com tudo. Tudo que vê é escândalo. Principalmente o pastor não pode, 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 o pastor não pode. A gente não somos ser humano, não vivemos na terra, vivemos em outro mundo, em outra dimensão, que a pessoa não pode. A gente não pode viver mais a vida. Quantas pessoas deixaram de viver a vida com a sua família, abandonou casa, abandonou família, vivendo numa casa com a minha família, não dá um beijo na esposa, não abraça a esposa, não tem comunhão, não tem nada, sabe? Porque não pode botar na cabeça da pessoa, não pode, a pessoa vive a vida. Como se o tempo passou e perdeu tudo que vivia por causa de quê? Porque é falta de quê, igreja? Entendimento, falta do conhecimento. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida através dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos para casa, né? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.